Que bom estar com você. Claro, todas as nossas quintas-feiras é diferente aqui na Zé FM. Por quê? Porque ela traz pra gente muita paz, muita alegria, muitos ensinamentos, com um pouquinho da história dela, mais de 30 anos sendo psicóloga, psicanalista, atendendo online agora, com certeza, porque fica mais perto, né, gente, de você. E ela vem aqui com seu amor, com seu carinho, nos ajudar nessa quinta-feira, pra gente ter um pouco mais de saúde mental, né, gente? Que a gente, vou falar uma coisa pra vocês, se a gente não tem profissionais como a doutora Josiana, a gente tá perdida, viu? Doutora, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem e você? Tô bem, graças a Deus. A tosse tá me pegando, mas a gente corre dela. Oh, meu Deus do céu. Vamos devagarzinho hoje então, Pri. Vamos devagarzinho. Doutora, o frio chegou bonito essa semana, viu? Chegamos aí a até 4 graus, 5 graus, né, em Americana, Santa Bárbara. E com a chegada da frente fria que nós estamos, eu não sei se alguém em casa está passando por isso ou já passou, mas eu acho que o inverno, ele chega de algumas formas para algumas pessoas, principalmente quando as pessoas não estão preparadas, né? Com a chegada do inverno, muitas pessoas acabam ficando entristecidas, muitas pessoas não querem sair de casa, muitas pessoas começam a se sabotar. Será que é tudo isso? Nossa, Pri, quanta coisa importante que você está falando. E lidar com esse tema do frio, que às vezes as pessoas não param para pensar, mas, Pri, isso tem muita relação com a saúde mental. Porque se a gente se recolhe e a gente se frustra e a gente não se adapta a essa estação, né? Começa a vir uma irritação, Sim. começa a vir essa tristeza que você falou. Sim. E aí esse recolhimento, né, de não querer nem ver o solzinho da manhã, né, e de ficar deprimida, isso afeta a nossa saúde mental. E eu gostaria, Pri, de colocar que todos nós temos a nossa história de vida. E muitas pessoas dizem assim, eu amo o frio e se sentem muito melhor. Agora, tem muitas pessoas que não gostam, mas chega a ser um ponto desafiador para essa pessoa, porque ela realmente deprime com o frio. Né? Realmente tem a ver com os nossos hormônios, realmente tem a ver com as nossas vitaminas, porque uma pessoa que vai se fechando, ela vai também comprometendo o biológico dela, com relação às vitaminas, que nem vitamina D, que é o sol, né? Então, e a história de vida, isso que eu quero conversar um pouquinho. Muitas de nós, Pri, tivemos na nossa história, ou na história dos nossos pais, dos nossos avós, que eles passaram frio quando pequeno, sim, ou até em idade maior. Mas muitas pessoas das gerações antigas relatam que iam para a escola descalça, que não tinha blusa. Então você imagina, antigamente você não ter uma blusa, o que acontece hoje ainda. Mas a experiência dessa pessoa de ir de pé no chão, pé gelado para a escola, chegar lá não tem blusa, o que o corpo faz? O corpo se encolhe, né, para querer alguma proteção. Essas experiências, se alguém que está aqui nos ouvindo passou por isso, tudo isso fica registrado no nosso sistema nervoso. Verdade. Fica registrado a sensação, aquela experiência, aquela vivência, ela fica registrada. Que é uma vivência do quê? De não estar aquecido, de desproteção, é uma vivência parecida com o abandono. Por quê? Porque não tem aquele acolhimento de uma blusa ou de um lugar quente, que isso faz um paralelo com o acolhimento, com o conforto, com o amparo. Então, quando a pessoa está vivendo situação que ela não está aquecida, ela vive um sentimento de desamparo, um sentimento de insegurança. E quando a pessoa passou por essa experiência de ter que ir para a escola, na roça, naquele chão gelado, né? E tantas experiências do caminho. Gente, eu ouço cada história que a pessoa tinha que passar embaixo das cercas e o boi, a vaca corria atrás
Pri, Sei muito bem o que é isso. Pri, Muito não bem. acredito, isso eu não sabia, Não, viu? morei em Itapeva, né? Morei em Itapeva, na verdade, lá eu estudava na escola da fazenda, né? Então lá a gente corria, antes de chegar na escola, a gente corria até do boi, encontrava cobra no caminho, era um frio de lascar. Pri, não sabia Passei disso. por tudo isso. Meu Deus do céu, então tá vendo aqui um depoimento. Ai, Eu não ai. cheguei a morar na roça, meus pais moraram, né? E Certo. eles contam essas histórias. Uhum. Ah, mas os pais moraram, eu posso ficar afetada pela história dos meus pais? Pri, a gente pode ficar afetado não só porque a gente ouve as histórias deles e fica com empatia, com compaixão. A gente fica afetado também porque vou trazer uma contribuição da terapia somático-sistêmico. Ela diz que o que os nossos pais vivem, aquilo fica registrado no sistema nervoso e é passado para nós através do DNA. Uau. Então, se os nossos pais sofreram aflição em época de frio, a gente tem um registro disso via DNA, porque a gente é fruto, né, do nosso pai e da nossa mãe. Então, o DNA, que é o que nos dá a cor dos olhos, a cor da pele, tudo, traz uma quantidade dessa emoção registrada também. Nossa. Então, às vezes, a gente tem desconforto com alguma coisa, nem foi na nossa vida biográfica, que nem eu não passei por esse frio desse jeito. Meus pais passaram. O frio, para mim, tem uma conotação de algo desprotegido, e quando entra o frio, eu começo a ficar desesperada com quem tá na rua. O frio, para mim, remete a algumas agonias que eu preciso acolher alguém e Nossa. confortar alguém, mas eu não tive nessa história, mas meus pais tiveram. Então, por que que isso eu acesso? Porque tá transmitido para mim sistemicamente. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós que passaram frio, que viveram em lugares de muito frio, isso vai chegando até nós, as gerações seguintes vão absorvendo isso. Há uma possibilidade de até a 7ª geração absorver esse tipo de influência quando ocorreu uma coisa como essa, né? Agora, na vida biográfica, se a gente passou, e tem ainda essas histórias dos nossos pais, junta mais ainda. Então, numa época de frio, às vezes a gente fica deprimida e não associou, que são as memórias que estão vindo no nosso sistema nervoso. A própria temperatura gelada é um estímulo para puxar essas memórias que a gente viveu e que a gente tem no nosso DNA e traz uma sensação de desamparo, de desproteção e de uma vontade de fazer alguma coisa para proteger alguém. Então, se você se sente desconfortável com o frio, não é à toa. Entendi. Não agora. é à toa que há um desconforto. Agora eu entendi, porque eu não sinto muito bem com no frio mesmo. Essa semana, um relato, hein? Priscila Mello aqui na Zé FM, locutora, falando, ó. Essa semana eu me sabotei. Eu simplesmente, eu desmarquei, né? Fazia um mês que estava marcado a minha... Como que é a pessoa que faz os pés? Manicure e pedicure? Pedicure Não, a podóloga? A podóloga. Fazia um mês que estava marcado. Mas aí eu fiquei tão preocupada que ia fazer 4 graus, que ia fazer 5 graus, que desmarquei a podóloga, porque tava marcado tipo 8, 9 horas da manhã, desmarquei drenagem, desmarquei tudo. Então, você vê? Por causa do frio, eu não querendo sair de casa por causa do frio. Olha que louca. Pri, tem gente que não quer sair de casa por um motivo ou outro. Você relatou pra gente um pedacinho aí da sua história, isso tá registrado. O gelo que a gente sente no ar, porque o ar fica gelado, é estímulo para puxar as memórias de toda a sensação que você já teve. Então, o que, que você quer fazer? Você não quer ir para o lugar gelado, você quer se recolher com o recurso que você tem hoje de proteção. Então, o que, que você vai fazer? Eu também, a gente vai querer ficar dentro de casa, uma água quente, um chá quente, tudo para que a gente... Tudo quente. Tudo para que a gente se afaste daquela emoção, daquela sensação no corpo, daquela experiência do gelado. Então, a gente vai se recolhendo. Quem passou por situação de passar frio ou alguém na família, é muito difícil viver essa estação. É verdade, gente. Não é fácil viver essa estação. A gente precisa entender isso para nos ajudar
a entender, assim, o nosso comportamento. Porque se a gente entende isso, na hora que a gente se recolhe, fala, eu tô me recolhendo porque eu tô não querendo me lembrar, ou não querendo acessar, né? Mas aí, Pri, só para fechar esse assunto, quando a gente entende isso e a gente vai se perdoando também, porque, eu tô me sabotando, não, eu tô fazendo um movimento de proteção, porque as minhas memórias estão vindo. A gente começa a entender melhor e ser mais, assim, perdoador com a gente começa a acolher mais a gente. Esse processo de não se punir por estar sentindo isso, vai dando uma liberada, uma leveza, que a gente até consegue fazer alguns enfrentamentos no frio, que se não tivesse entendido isso, a gente não conseguiria. Entender nos ajuda a encarar algumas coisas sem a gente se cobrar, se culpar e se punir. Então, Verdade. É muito importante a consciência e olhar para a nossa história de vida. Tenho certeza que muita gente aí passou por grandes situações no frio e hoje entendendo isso vai ajudar, Pri. Verdade. E aí a gente, assim, aí eu tô deitada, né? Tipo, 7 horas da manhã, não querendo levantar da cama. Aí pego o Instagram, fico vendo o pessoal já na academia desde as 5h40 da manhã, tipo, eu falo, meu Deus, como que conseguem? Exato, Pri. Cada um tem uma história de vida, cada um tá verdade. num processo, cada um tá numa elaboração, cada um tá num foco. Se a gente não consegue estar querendo ficar, tem um sentido. E a gente precisa entender pra gente não se comparar, pra gente não se culpar, não se punir, não se judiar de si mesmo. Gente, a gente precisa ter essa compaixão, essa empatia, essa compreensão. A gente conseguindo fazer isso, Pri, a gente se reúne, vem uma força interna, a gente levanta e faz o que tá ali na nossa medida e fica feliz de fazer o que tá na nossa medida, o que é nosso, sem comparação. E sem raiva, né? Porque a gente no sem frio, raiva. A gente no frio fica muito irritada, né, doutora? Fica, exatamente, fica muito irritada porque quer estar de um jeito que não está. E quando a gente para, Pri, e abre para entender, vem um alívio. Até a raiva pode encontrar um destino aí quando a gente entende e a gente conseguir conviver melhor com a nossa rotina, com as nossas coisas, sabendo que é o meu espaço, a minha compreensão, a minha vivência ali que precisa fazer sentido para mim. Nunca comparando, Pri. Nunca comparando, porque quando a gente olha para o outro, a gente imagina tanta coisa, verdade, né? Verdade. A gente precisa voltar pra gente entender. Na hora que a gente alcança, às vezes, Pri, eu tô lá trabalhando minhas questões, eu alcanço uma coisa tão profunda que eu falava, meu Deus, não sabia que isso estava dentro de mim. Na hora que eu acesso aquilo alinha. E me dá, assim, uma abertura no pulmão, uma energia, uma força, porque eu entendi uma coisa que eu estava sentindo. A gente tem um universo de coisas dentro da gente que a gente precisa entender. Se a gente não entende, é como se a gente andasse carregando uma mochila pesada. Se a gente entende, a gente libera, a gente abre e a gente fica numa amizade e num amor próprio, numa compreensão, num acolhimento próprio, né? Quando a gente entende a nossa história de vida, que é especial para cada um de nós, ninguém é mais e ninguém é menos. Nós somos tudo. Todos nós somos seres humanos. Nós temos um universo de coisas dentro de nós e cada um tem que cuidar do seu universo. Então, Pri, não tem ninguém maior ou menor, Pri. Nós somos todos iguais. Essa é uma consciência que a gente tem que ter. Nós somos todos iguais com o universo complexo dentro de nós. A gente tem que acessar isso, acessar a nossa história, acessar da onde a gente veio, os nossos avós, bisavós. Nós temos que entender tudo isso. Por isso, Pri, que eu acho super importante a terapia para ajudar nesse processo. Que maravilha, doutora. Eu acho que tem alguma ouvinte aqui. Na verdade, eu perguntei para ela se tem alguma pergunta para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Coloca o fone, por favor. Coloco. Deixa eu ver aqui se tem aqui alguém aqui. Deixa eu uma olhada. Na verdade, tem gente aqui, né? Gente, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa para a doutora, vocês colocam assim, ó, pergunta para a doutora. Deixa eu ver aqui a Fran. Fran! Boa tarde, Pri, tudo bem? Tô bem. Tem uns dias aí sem
que legal. Uma boa tarde para você, para todos os ouvintes. E que Deus abençoe e proteja todas as pessoas que estão na rua nesse frio. Ai, que bonito. Todos os animais também. Verdade, todos verdade. não tem uma moradia, que não tem um lugarzinho para se esconder desse frio. Ai, verdade, Fran. Que é muito triste. É muito triste. Eu estava ouvindo e realmente só quem teve gente da família que passou com pessoas que, né, ficaram tempo pra rua, sabe o quanto é difícil chegar a essa estação e você saber que tem pessoas que estão passando muito frio, estão passando necessidade, estão passando fome, estão assim em falta de muitas coisas higiênicas e a gente não poder fazer, né, tudo para todos. Então eu só peço que Deus proteja, proteja, proteja todos que estão aí na rua. Um beijo para você e para todos. Zé FM, a rádio que fala com você. Ai, que linda, Fran. Obrigada por esse carinho. E você percebe o amor que ela tem também pelos pets, né, doutora? Isso é o mais importante também, né? Exatamente. Que E lindo. quando a gente faz esse pensamento, né, essa intenção, essa oração, eu acredito que isso é uma forma também de ajuda. Quando a gente doa as nossas roupas, quando a gente pode acolher alguém, a gente está fazendo, parece pequenininho, mas nós estamos fazendo algo, né, Pri? Então, verdade. juntar nessa intenção, eu creio que pode ajudar a mover também pessoas, né, que tem esse lugar público, Verdade. que tem o poder na mão para fazer determinadas coisas. Eu acho que quando a gente tem essa intenção, libera caminhos também para que as pessoas que têm esse poder para fazer mais do que a gente em determinadas situações possa encontrar o caminho, a sabedoria, né, para fazer o que precisa ser feito. Então, o que a Fran falou me tocou também, porque unidos nesse pensamento é uma grande coisa que a gente faz, né, tocando no poder público e a gente fazendo a nossa parte. Com certeza, Pri, mas nesse pensamento bom e sempre lembrar disso nas nossas orações e fazer a nossa parte, eu vejo que é uma contribuição enorme que a gente pode fazer, né, para o nosso social, com certeza. né? Doutora, fechando por aqui, agradecendo o ouvinte pela participação, agradecendo a você, doutora Josiane. Muito obrigada por esse bate-papo, por essa ajuda, né? A gente agora vai enfrentar o frio com outros olhos. E se Deus quiser, semana que vem já vou estar fazendo tudo que eu não fiz essa semana, tá bom? Eu te prometo. Pri, um beijo para todos aqui, para todos os ouvintes. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada a você, doutora. Doutora Josiane, psicóloga e psicanalista, junto com a gente nessa tarde. Você, ouvinte, valeu pela sua participação. Tô te esperando aqui na Zé FM, é a rádio que fala com você.